Infelizmente, hoje aconteceu um problema na internet. Não só daqui da minha casa, na verdade, todo mundo que é cliente da EsferaNet, porque pegou fogo nos cabos de transmissão de dados, né, deles. Eu liguei lá para saber o que tinha acontecido. E, infelizmente, eu não consegui ter uma conexão boa para conseguir falar com vocês. Até mesmo a conexão do meu celular com a Vivo, eu também não conseguia mandar mensagem para vocês, porque a Vivo aqui da onde eu moro saiu de área. Enfim, aconteceu tudo que podia acontecer para a gente não conseguir ter conexão no momento da nossa aula. Por isso eu peço desculpas, tá? E essa é a explicação por que nossa aula não aconteceu de maneira ao vivo. Porém, a gente tem que continuar com os conteúdos, com tudo, com a nossa aula. E eu estou deixando essa aula aqui disponível para vocês e peço que vocês assistam, por favor, tá bom? Tudo que eu ia falar hoje na aula, eu estou falando aqui, tá? Nessa aula gravada, disponível para vocês. Bom, vamos lá então, para isso aqui não ficar um vídeo muito grande. Vamos fazer a correção então dessa. Então, pessoal, tá na página 277, tá bem? É o Em Casa 2 esse. O Em Casa 1 é para vocês me enviarem por WhatsApp. Lembra que é o cartaz que eu pedi? E que eu quero que vocês guardem, porque daí dá pra gente, se a gente conseguir voltar ainda esse ano para a escola, a gente vai fazer uma exposição simples em algum painel da escola com esses cartazes. Tudo bem? Então vamos lá para o 2. Os anfíbios possuem um ciclo reprodutivo que está relacionado com o nome dado ao grupo. Sobre esse ciclo, faça o que se pede. Relacione a fase de vida aquática e terrestre com as 5 formas de vida dos anfíbios. E B. Explique a relação entre a dependência da água para o ciclo reprodutivo dos anfíbios e a forma de encontro dos gametas do macho e da fêmea. E C. Comente o que acontece durante a metamorfose de uma larva de anfíbio girino para um anfíbio jovem. Então, pessoal, aqui essa tarefa era para vocês esmiuçarem, né, se aprofundarem na metamorfose dos anfíbios, que é o processo de desenvolvimento de vida deles. Então, a primeira, né, para a gente relacionar. Aqui vocês vão ver a resposta, provavelmente. Deixa eu ver o que aconteceu. Mas eu quero mostrar essa imagem para vocês. Tá? Então, a A aí fala assim, para a gente relacionar a fase de vida com as 5 formas de vida, dos anfíbios, ou seja, aquática e terrestre. Quais são as formas de vida, né, que eles possuem, que eles estão no ambiente aquático? Quando eles estão em ovos, larvas, girinos com brânquias, tá? E girinos com brânquias internas. Então, essas fases aqui, ó, são as fases em que eles estão na fase aquosa, né? Eles estão em água, no ambiente aquático. No ambiente terrestre, eles já são assim, ó, sapo jovem e sapo adulto. Então, a metamorfose dos anfíbios, ela acontece da seguinte maneira. Tem 2 etapas. Uma etapa está na água e outra etapa está na terra. Beleza? Quais são as etapas que estão na água? Ovos, larvas e a de girino. Então, são 3, tá? Se vocês quiserem colocar girinos com brânquias internas ou girínio com brânquias externas, podem colocar também, mas não precisa. Só colocar a fase de girino já está correto. E a fase terrestre, quando ele é um sapo jovem ou uma rã jovem, e o sapo adulto ou uma rã adulta, ok? Aí na B, pergunta assim, explique a relação entre a dependência da água para o ciclo reprodutivo dos anfíbios e a forma de encontro dos gametas do macho e da fêmea. É extremamente necessário a água para a reprodução dos anfíbios. Por quê? Porque eles possuem uma reprodução externa, uma fecundação externa, tá? Em que a fêmea põe os seus óvulos e o macho coloca os seus espermatozoides. Então, tem a junção desses 2 materiais formando o ovo, os ovos, né, dentro da água. Então, a água é super importante. Então, essa aí seria a resposta da B. Letrinha C.
Comente o que acontece durante a metamorfose de uma larva de anfíbio para o anfíbio jovem. Então, da larva até o anfíbio jovem. O que acontece, pessoal? Ele vai ter o aparecimento de brânquias, aparecimento de nadadeiras, de cauda, tá? Só que, conforme ele vai indo para a fase de sapo jovem, essa cauda vai diminuindo, essa nadadeira vai diminuindo e vai surgindo as pernas, tá? E aí, no sapo jovem, ele já apresenta as 4 pernas e a cauda ou nadadeira caudal vai ser bem menor, tá? E no sapo adulto, essa nadadeira caudal, ela some. Ok? Então, essas seriam as respostas. Vou colocar as respostas aqui para vocês também, tá? Mais formal, escrita, para vocês verem. Aí vocês podem pausar o vídeo para poder ver. Porém, tudo que eu falei está aqui. Então, vamos lá. E aí também ficou a atividade complementar para ser feita também. Eu vou fazer aqui com vocês de forma comentada, tá? Que era o quê? Preencher esse quadro da página 277. Olha só então, vamos lá. Estamos falando de qual grupo de animais? Dos anfíbios, é isso que a gente está falando desde que a gente começou essa apostila. Quem são os representantes? A gente tem as salamandras, os sapos, rãs, pererecas, cecílias, que são as cobras cegas, o sapo cururu, dendrobatídeo, rã-touro. Não precisa colocar todos esses aqui, vocês podem colocar os principais, salamandra, sapos, rãs, pererecas, cecílias, que são os principais, tá, pessoal? Esses 4 aqui, ó. 5, né, Bruno? Esses 5. Qual que é o hábito alimentar desse grupo? Carnívoro, tá? Se alimentando principalmente de inseto. Então, são animais carnívoros. O tipo de hábito, onde eles moram, né? O habitat deles. Principalmente em lugares úmidos e aquáticos, tá? Então, é isso que vocês precisam colocar aqui, com bastante umidade. Hábito de vida. Esses animais são de hábito de vida livre, tá, pessoal? Então, tem um hábito de vida livre, ok? Com uma fase aquática e outra fase terrestre. Principais novidades evolutivas. Respiração por pulmões, tá? Porque os sapos, os anfíbios possuem pulmão, tá? Pela pele, em alguns grupos, pernas posteriores adaptadas para o salto. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui tudo são novidades evolutivas, ou seja, características novas desse grupo. Principalmente a pele aqui, né? E as pernas articuladas, com força para saltar. Bom, vamos dar continuidade, então, ao tema de ocupação terrestre. E aí a gente vai entrar agora, a gente deixa sempre agora o grupo animal e vamos falar um pouquinho das plantas. A gente já estudou as briófitas e as pteridófitas, certo? E agora nós vamos estudar as plantas que têm sementes. Não sei se vocês já viram essa planta aqui, mas essa árvore, né, na verdade é uma grande árvore, ela se chama araucária, tá, pessoal? Araucária. Então, ela é considerada uma planta com semente. Essas plantas que possuem sementes, só sementes, que ela não tem frutos, elas são chamadas de gimnospermas. Olha só então, nós estudamos as briófitas, estudamos as pteridófitas, e essas são chamadas de gimnospermas. Daqui a pouco eu mostro certinho como que se escreve isso aqui para vocês, tá? E é isso que a gente vai falar aqui na aula de hoje. Pessoal, então, olha só. Há cerca, de 250 milhões de anos, as espécies primitivas de anfíbios, elas começaram a se extinguir junto com vários grupos de peixes. Isso é considerado uma das maiores extinções em massa ocorridas no nosso planeta. Então, houve, várias extinções em massa no nosso planeta. O que significa extinção em massa? Que é quando acontece a morte, o desaparecimento de muitas espécies de uma maneira só.
tá? Então, são muitas espécies sendo mortas de uma maneira só ou desaparecendo por algum motivo, às vezes por um meteoro, às vezes por questões naturais, enfim. Então, acabam entrando em extinção. Isso foram acontecimentos normais. E aí, olha só, como o evento da extinção, né, com esse evento de extinção, o clima da Terra mudou de frio e úmido para cada vez mais quente e seco, o que favoreceu a sobrevivência dos animais, principalmente os répteis, tá, pessoal? Ao mesmo tempo, as grandes pteridófitas começavam a dar lugar a um grupo diferente de plantas, chamadas de gimnospermas, que passaram a formar um novo tipo de floresta. Então, nessa época, começaram a surgir as gimnospermas, uma época em que o ambiente era mais quente e seco. Os anfíbios e os peixes, eles foram sendo extintos em massa porque a umidade foi diminuindo. Só que, em contrapartida, as gimnospermas foram surgindo. Por quê? Porque essas plantas, elas não precisam de água para reprodução. A gente viu lá nas briófitas e pteridófitas que elas precisam de água para reprodução. Porém, as gimnospermas não. Elas não precisam de água para se reproduzir. Então, quando o planeta ficou mais quente e seco, elas conseguiram sobreviver nesse ambiente. Lembrando que as gimnospermas, pessoal, são, por exemplo, as plantas chamadas de coníferas, ou então também as araucárias aqui no Brasil. Essas plantas que vocês estão vendo aqui, ó, que dá essa pinha, tá? E a pinha é composta por pinhões, tá, pessoal? Então, as gimnospermas, a gente vai falar um pouquinho delas então aqui, porque são elas o grupo de plantas que a gente está tratando aqui nessa aula. Então, o grupo das samambaias, ou pteridófitas, foi o primeiro a ocupar de fato o ambiente terrestre, formando florestas altas com plantas em geral maiores que as atuais. Então, as pteridófitas, que precisam de água, as samambaias, elas eram naquela época plantas grandes. Só que como o ambiente foi ficando seco e úmido, elas não foram aguentando, tá? Por quê? Porque elas dependem de água para existir, a sua reprodução. Então, elas precisam de água para se reproduzirem. Como o gameta masculino das samambaias precisa nadar até o gameta feminino, sem água não há fecundação. Então, o ambiente terrestre mais seco só foram efetivamente ocupados pelas plantas com o surgimento de um novo grupo que não dependia de água, que é os chamados de gimnospermas, que são essas daqui. A palavra gimnosperma ela vem do grego e significa semente nua. Tá? Por quê? Porque essa planta, pessoal, elas não têm fruto que recobre a semente. Isso aqui é a semente, tá? Que nós chamamos de pinhão. E esse pinhão, ele não tem um fruto recobrindo ele. Aqui, como vocês estão vendo, dentro dessa semente, dentro do pinhão, existe o embrião, existe um tecido de reserva, que é o tecido que vai nutrir essa semente, e tem a casca. Eu não sei se vocês já comeram o pinhão, tá? de alguma conífera, por exemplo, que nem esse aqui, mas é comestível, tá? Muitas pessoas comem e é super gostoso. É bem nutritivo. Só que, voltando para a parte da biologia, essa daqui então é a semente. E essa semente ela não tem um fruto revestindo ela, então por isso que chama de semente nua, tá bom? A semente ela é uma novidade evolutiva, que junto com a não dependência da água para a reprodução, facilitou a dispersão desse grupo de plantas. Então, olhem só, as duas novidades evolutivas mais importantes das gimnospermas. O fato de possuírem sementes, então gimnospermas têm sementes, e não precisam de água para a reprodução. Então, duas características, duas novidades evolutivas essenciais aqui das gimnospermas, diferente dos grupos de plantas que nós vimos anteriormente, ok? E aí que possui essa característica aqui que vocês estão vendo, do embrião aqui, tecido de reserva e a casca. Atualmente, as gimnospermas mais conhecidas são chamadas de coníferas, os pinheiros, os cipestres,
né? Os ciprestes e as araucárias. As araucárias já mostrei para vocês. Sabe a árvore de Natal? A famosa árvore de Natal, que é um pinheiro? Então, pessoal, aquilo lá é uma gimnosperma. É a gimnosperma mais conhecida, tá bom? Elas são super conhecidas. Mas aqui no Brasil, a gente tem uma que é chamada de araucária, que é a gimnosperma brasileira. Os pinheiros, esses daqui, ó, eles não são brasileiros. Existem aqui no Brasil, porém, eles foram trazidos para cá, tá? Não são plantas nativas do nosso país. Os pinheiros, então, vamos falar tanto dos pinheiros quanto das araucárias, tem um formato, né, assim, de cone, nesse caso, que é uma adaptação ao clima frio, pois evita o acúmulo de neve. Então, assim, os pinheiros têm esse formato de cone que vocês sempre veem, ó, esse aqui tá bem nítido, ó, esse formato de cone, porque é para proteção contra o frio e contra a neve. No Brasil neva? Não. No Brasil faz um frio absurdo? Também não. Então, essas plantas não são brasileiras. Elas foram trazidas para cá, tá? Por meio de embarcações, enfim, várias formas. E aí elas acabaram colonizando vários espaços aqui no nosso país. Mas elas não são daqui, elas são adaptadas a clima desse jeito aqui, ó, com neve, por isso que elas são assim. As folhas, elas parecem agulhas, tá? Porque daí essas folhas bem estreitinhas, bem fininhas, diminui a quantidade de água que elas precisam, porque elas não podem ter muita água nesse ambiente, tá? E aí a perda por transpiração também é menor. Ok, pessoal? Além do que, essas folhas em agulha protegem elas contra a neve também, já que elas são adaptadas a esse tipo de ambiente. Os ciprestes, que é esse daqui que vocês estão vendo nessa parte da imagem, são muito comuns em jardins por apresentarem diferentes formatos quando são podados, tá? Isso aqui também é uma gimnosperma. Então, vamos lá. Pinheiros, ciprestes, são exemplos de gimnospermas. Araucárias, que nem essas daqui, também são exemplos de gimnospermas. Se vocês verem a folha de uma araucária, vocês vão ver que ela também é pontiaguda, parece uma agulha, tá? E segue o mesmo caminho. Onde que eu encontro essas plantas aqui no Brasil? Na região sul do nosso país e também na Mata Atlântica, na região de Campos do Jordão. Tá, pessoal? Por quê? Porque lá também faz muito frio. Então, essas plantas também são adaptadas a regiões mais frias do nosso país. Porém, elas não têm aquela estrutura de cone, tá? Como os pinheiros. As araucárias têm uma estrutura diferenciada, porque elas são as nossas gimnospermas, ou seja, as gimnospermas brasileiras. E aqui só para vocês se lembrarem, né? Ó, o Natal tá quase aí também, né? Daqui 2, 3 meses, praticamente. Não, daqui 3 meses, né? Daqui 3 meses. E aí, então, a gente sempre lembra do Natal com essa árvore aqui em cone, né? Essa conífera, né? Esse pinheiro, que nada mais é do que uma gimnosperma. Além dessas daí, que são as mais conhecidas, a gente também tem as cicas e as gincófitas. Olha só. Essa daqui, pessoal, é a gincófita, é uma gincófita. A gincófita mais conhecida e que ainda está viva no planeta Terra é a ginkgo biloba. Não sei se vocês já ouviram falar que ginkgo biloba é bom para a memória. E é, tá? Essas plantas, elas são extraídas para a fabricação de medicamento. Existem vários medicamentos que extraem ginkgo biloba porque é bom para a memória, memorização. Tá? Então, vende até cápsula na farmácia, nas drogarias, de ginkgo biloba por conta disso, tá bom? É também uma gimnosperma, só que é uma das gimnospermas mais antigas que existe. E a cica também. Não sei se vocês já viram essa cica aqui, ó, essa planta que parece uma palmeira, mas ela tem um formato, né? Mas ela é uma gimnosperma. Tá, pessoal? É uma gimnosperma e ela também dá as pinhas, ó, no interior dela. Então, ela tem pinhas também. E aí, ela é considerada também uma gimnosperma, só que essa aqui é uma cica. Também muito antiga no planeta Terra. Uma das primeiras que surgiram dentro do percurso da evolução das plantas, tá? São as duas mais antigas.
E aí, além delas, a gente também tem as sequoias. Sequoias são gimnospermas imensas, que podem chegar a 100 metros de altura. Isso aqui é um tronco de uma sequoia. Sequoias são plantas muito grandes, elas estão presentes principalmente na América, nos Estados Unidos, na América do Norte, tá, pessoal? Ali no Canadá também. E aí você encontra essas plantas, são consideradas uma das plantas dos organismos vivos maiores do planeta Terra. Elas podem chegar a 100 metros de altura, é muito grande, tá, essas plantas. Aqui, ó, ela caiu numa pista, né, numa rua, numa estrada. O que eles fizeram? Eles abriram um buraco, sobrou um monte de madeira ainda para fazer o teto, e aqui de baixo passa um carro. Só para vocês verem como, né, passa um carro, pode passar até um caminhão aqui. Vocês verem como é grande. Eu vou colocar outras imagens aqui para vocês verem o tamanho delas. Isso aqui é o tronco de uma sequoia, ou seja, de uma gimnosperma gigante. Olha aqui a pessoa, olha aqui onde ele está, o tamanho. É muito grande essas árvores, tá? São uma das maiores do mundo. Aqui é uma outra pessoa, só para vocês verem como elas são grandes de verdade. Olha o tamanho dela, onde a pessoa tá. Tá? São plantas, pessoal, super antigas também. Elas vivem no planeta Terra há muitos e muitos anos. E aí tem uma coisa que é muito legal da gente conseguir perceber a idade dessas plantas. Como? A partir dos anéis de crescimento. Pessoal, a maior parte das árvores, quando elas são cortadas, elas apresentam uns anéis. E elas sempre apresentam um anel mais claro, outro mais escuro, mais claro, mais escuro, mais claro e mais escuro. A cada 2 anéis desse, indica que essa árvore tem 1 ano, aproximadamente, tá? Porque conforme a árvore vai crescendo, ela vai renovando esses anéis, tá? Por meio dessa estrutura aqui, ó, chamada de suber. Então, quanto mais velha, mais idosa for essa árvore, ela vai ter mais anéis de crescimento, tá bom? Então, existem árvores, ó, que chegam a 4.500 anos. Então, ela vai ter muitos anéis aqui de crescimento, tá bom? E aí, então, essa é uma das formas de saber a idade da planta. Mas eu preciso cortar a planta para saber a idade dela? Não, tá, pessoal? A gente não pode fazer isso. Mas nas árvores que foram cortadas, já dá para a gente ver esses anéis de crescimento e saber a idade dela. Geralmente, a cada 2 anéis, um claro e um escuro, a gente conta 1 ano de vida dessa planta, tá? Bom, vamos então para a atividade 1, para a gente não enrolar muito aqui também, né? Para a aula não ficar tão extensa assim. E vamos lá na página 281, que diz o seguinte, ó. Por que se pode afirmar que a semente é uma estrutura facilitadora da dispersão de plantas, como as gimnospermas? Pessoal, as sementes, elas formam, né, uma característica evolutiva muito importante para as gimnospermas, para todas elas que a gente viu, para todas desse grupo, certo? Elas são muito boas para serem dispersadas. O que é dispersada? Levada de um lado para o outro. Porque elas podem ser dispersadas por animais, pássaros, animais roedores, tá? Que consomem essas sementes e depois levam para vários lugares. Como elas são grandes, né, e os animais gostam muito dessas sementes porque elas têm uma parte muito nutritiva, então elas são levadas de um canto para o outro, tá? E aqui a gente tem uma resposta, ó. As sementes ajudam na dispersão, pois protegem o embrião, que poderá germinar uma nova planta em condições ideais. Além disso, alguns animais utilizam a semente como alimento, podendo auxiliar na dispersão, como é o caso do pinhão e da gralha azul. Tá, pessoal? Então, animais consomem e levam essas sementes para outros lugares. E ela também é super importante porque a semente protege o embrião. Vocês lembram lá da estrutura da semente? Que dentro tem o embrião? O embrião é onde tem todo o material genético dessa planta. Então, é muito importante que ele seja bem guardadinho. E aí, então, ela consegue fazer isso. Então, a semente é uma estrutura facilitadora da dispersão por conta disso. 2. Observe a imagem à direita. Qual seria a idade aproximada dessa árvore?
Ó, se a gente for tentar contar, vamos ver, ó, a cada 2. Vamos ver o que a gente consegue contar aqui. Então, a gente tem, ó, 1 ano, 2, 3, 4, 5. Ué, eu tô contando... eu contei errado, gente. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Eu consegui contar 9. Olhem na apostila de vocês aí e vejam quantos vocês conseguem contar. Lembrando que a cada 2 anéis, um mais claro e outro mais escuro. Geralmente, a gente só consegue ver a marca do mais escuro, mas também tem o mais claro aqui, tá? Então, ó, o caule da árvore apresenta aproximadamente 10 anéis de crescimento, claros e escuros. Claros e 10 anéis de crescimento escuros. Portanto, a árvore deve ter 10 anos. Então, aqui, pessoal, vocês precisam ver que tem o claro, ele está bem pouco delimitado, mas ele está aqui, tá? Então, ele deve estar aqui também. Então, se vocês contarem, vocês precisam chegar aproximadamente a 10 anos. Então, essa árvore terá, então, 10 anos de idade, contando a cada 2 anéis, um claro e um escuro. E aí, a gente tem esse teste também que a gente vai fazer aqui agora. O teste está na página 283 e diz o seguinte: assinale a alternativa correta a respeito das gimnospermas. A semente das gimnospermas protege o embrião e permite sua germinação sobre a planta-mãe. As gimnospermas são representadas por plantas de grande porte com frutos duros como o pinhão. O pinhão não é fruto, viu, pessoal? Os anéis de crescimento do caule das gimnospermas permitem estimar a idade da planta. Legal? Sim. Um animal, ao comer uma semente de gimnosperma e se alimentar do seu tecido de reserva, ajuda a planta a se dispersar no ambiente. Interessante também. E a resposta correta será a C, né, pessoal? Então, olha só. Então, por que é a C? Por que não pode ser a D? Porque se o animal se alimentar do tecido de reserva, ele vai desproteger o embrião. Se ele desproteger o embrião, não vai virar nada, tá? Então, se ele desproteger o embrião, a planta não vai germinar como deveria. Gimnospermas são representadas por plantas grandes de frutos duros como pinhão. Não, essas plantas não têm frutos. Por isso que elas são chamadas de sementes nuas, porque não tem um fruto recobrindo a semente está livre. A semente das gimnospermas protege o embrião e permite sua germinação sobre a planta-mãe. Sobre a planta-mãe? Não, né, pessoal? Não tem nada a ver isso aqui. Então, a alternativa correta é a C. E aí eu vou deixar para vocês essa tarefa aqui, ó. Como as sementes de plantas gimnospermas protegem o embrião, tá? E como que elas contribuem para o seu desenvolvimento. Tá, pessoal? Pensem a respeito disso e tragam para a próxima aula. Outra coisa, na próxima aula a gente vai comentar também sobre a atividade de sondagem que vocês fizeram. Tá? Eu vou trazer as questões para a gente conversar um pouquinho e resolver com vocês. Tá bom? Então, até mais, pessoal. Muito obrigado. Peço desculpas novamente pelo ocorrido com a internet, mas também não foi minha culpa. Acabei ligando na esfera net e fiquei sabendo que pegou fogo os fios e aconteceu tudo aquilo. E ficamos sem conexão. Mas assistam essa aula que vai dar tudo certo. Então, um ótimo final de semana, bons estudos e até mais.